Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vinícius. Hoje eu vou começar mais uma aula de linguagens, essa que é uma matéria tão importante aí no Enem. Os assuntos trabalhados hoje serão figuras de palavras, né? Dentro da gramática e dentro da literatura nós viríamos ver as vanguardas europeias. Hoje, dentro da literatura, né? A aula não vai ser muito sobre literatura, mas sim de artes visuais, porque é necessário a gente entender um pouco sobre as vanguardas europeias para a gente entender o que foi a Semana de Arte Moderna, beleza? Então vamos lá. Figuras de palavras. Elas também são chamadas de figuras semânticas ou simplesmente de tropos. Essas figuras são recursos que servem para serem extrapolados os significados reais de cada palavra. Em suma, elas se voltam principalmente à interpretação do leitor. Então aqui elas são como se fossem figuras que servem para a gente pensar um pouco mais sobre os possíveis significados de algum vocabulário, né? Então sempre a gente tem que ter em mente que figuras de palavra, como por exemplo metáfora, interpretação, metonímia, comparação, elas são figuras que trabalham com a interpretação do leitor, com a visão que o leitor tem daquele vocabulário, daquela palavra. E aí, as principais figuras de palavras, né, são as metáforas, metonímias, comparações, catacrese, sinestesia e antonomasia. A metáfora. A metáfora ela é uma comparação implícita, ou seja, feita sem um elemento comparativo. Elemento comparativo que eu falo seria as expressões comparativas, tal qual, tal como, igual a. E essa figura também transforma algo denotativo, ou seja, literal, em conotativo. Ou seja, sempre quando eu estou falando de metáfora, né? O termo de aspas, comparação, ele sempre vai ser denotativo, sabe? Por exemplo, minha vida é uma grande partida. A minha vida não é literalmente uma grande partida, entende? Mas ela é como se fosse uma grande partida, né? Quando você vai falar bem de alguma pessoa, você é como uma grande joia, sabe? Não, você não é como. Você é uma grande joia. Ali é um exemplo anterior, foi uma comparação. Você é uma grande joia. Você não está falando literalmente que a pessoa é uma grande joia, uma pedra. Não, você está falando de um modo conotativo. Você está conotando alguma qualidade daquela pessoa. Metonímia. Metonímia é troca de termos inteiros por algo que o represente por meio de uma relação de contiguidade, ou seja, de adjacência, de proximidade que ambos possuem entre si. Pode-se dar como parte pelo todo, causa pelo efeito, autor pela obra, inventor pelo invento, marca pelo produto, matéria pelo objeto, concreto pelo abstrato, singular pelo plural. Então aqui, por exemplo, hoje li Machado. Não é que eu, não é que eu esteja lendo Machado. Hoje eu li as obras de Machado de Assis. Vou ao mercado comprar Toddy. Eu não vou comprar a empresa Toddy. Eu vou comprar o achocolatado da marca Toddy. O Brasil te ama. Não é o Brasil inteiro que te ama, mas uma parte do país te ama, né? Por exemplo, hoje vou pegar a Makita emprestada do vizinho. A Makita é a marca, né, da máquina, do aparelho. Não é o aparelho em si, por aí vai. Então sempre a gente tem essa troca, essa relação de contiguidade. Pô, quando eu penso em algum objeto, eu penso naquela marca. Então, eu vou usar aquela marca como um representante daquele objeto. Comparação. Comparações
A comparação nada mais é do que algo explícito, ou seja, feita com um elemento de comparação. As palavras que servem de comparativos conservam sua denotação, ou seja, diferente da metáfora, as palavras comparativas nesse caso, elas, elas continuam sendo literais, elas não perdem o seu essa sua característica original, elas não se tornam figurativas. Então vamos lá. Linda como uma aproximação, eu coloquei aproximação, mas eu acho que foi o corretor, gente. Linda como uma aprovação no vestibular, né? Então aqui eu tenho um elemento comparativo, linda como uma, né? Então sempre quando eu tiver tal qual, como uma, igual a, tal como, então a presença disso vai indicar uma comparação. Catacrese, também chamada de metáfora desgastada, são expressões metafóricas que perderam seu sentido estilístico barra figurado. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter metáforas que a gente nem se dá conta na real que são metáforas, né? Metáforas que a gente usa no dia a dia que não tem assim mais aquele sentido inovador, estilístico, figurado. São coisas que já são comuns no nosso cotidiano. Por exemplo, asa da xícara, né? Aqui a gente tem uma estrutura que fosse semelhante a uma asa que está na xícara, então a asa da xícara, o bico do bule, a orelha da página e por aí vai. Então sempre quando a gente tiver essas metáforas desgastadas, a gente vai ter a presença de catacrese. Sinestesia é uma figura configurada como o cruzamento entre diferentes sentidos, de modo a estabelecer uma expressão inverossímil. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o cruzamento, né, sensorial, que a gente chama, que é colocar diferentes sentidos lado a lado, para extrapolar, né, o significado real de ambas as palavras, né? Então, por exemplo, o grito vermelho, né, o cheiro alto, a visão cheirosa. Então, assim, sempre quando a gente se depara, é muito importante a gente saber que sempre quando a gente se depara com com essas expressões, a gente vai ter, né, um efeito, a gente vai ter um trabalho interpretativo muito marcado, né, na análise dessa figura de linguagem específica. E, por último, a gente tem a antonomasia. A antonomasia é também chamada de perífrase, e é a substituição de uma palavra por uma expressão que a identifique. Então, então é como se fosse um apelido, né, de um termo. Por exemplo, antonomasia, o apelido de Campo Grande, Cidade Morena, de Corumbá, Cidade Branca, né? Que mais? Ah, não vou lembrar aqui de cabeça. Mas sempre, né? Isso é muito marcante, principalmente cidades, estados, países, né? Em que eles acabam sendo conhecidos por alguma característica marcante e aquilo acaba virando, né? A sua antonomasia. Então, vamos lá agora. Entramos na parte de literatura. Hoje nós iremos falar das vanguardas europeias. Como eu disse hoje não vai ser muito bem literatura, hoje vai ser mais artes visuais, história da arte, né? Mas é muito importante a gente entender vanguardas europeias para a gente entender os movimentos que virão depois. Então vamos lá. Vanguardas europeias foram movimentos artísticos de inovação. Seu nome é oriundo da expressão francesa avant-garde e significa avançar. Ou seja, esses movimentos sempre procuravam avançar para além dos limites artísticos impostos na época, fossem eles emocionais, estruturais, lógicos ou contextuais. Aqui os principais, né?
existiram várias vanguardas europeias, mas o que a gente estuda no vestibular são esses: expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo e fauvismo. Expressionismo, surgido na Alemanha em 1905, esse movimento voltou-se à expressão visual das emoções do autor, valorizando assim o aspecto íntimo e sentimental em detrimento de critérios acadêmicos e de causas sociais. Aqui a gente tem que o expressionismo ele é um herdeiro direto, né, do pós-impressionismo. Tá, mas do que eu tô falando? Aqui os expressionistas tiveram, né, como inspiração principal Van Gogh, né? Então aqui a gente tem que entender que os expressionistas eles sempre vão trabalhar as emoções de maneira exagerada. Então quando nós vermos, né, uma obra expressionista, nós iremos ver tristeza, pânico, dor, raiva, amor, medo, sabe? Esses sentimentos no geral, de forma muito bem marcada, de forma muito bem, até caricata, assim, sabe? Então isso é uma característica muito importante, né? Que serve como introdução a esse movimento. Aqui as principais características: contraste e intensidade cromática. Aqui a gente tem o uso de contraste de cores, né? Cores opostas entre si, geralmente lado a lado, para estabelecer esse boom, né? Esse contraste visual. Valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como angústia e solidão. Dinamismo e vigor, né? Ou seja, sempre a gente não vai ter, dentro do expressionismo, a retratação de um momento pré-estabelecido, né? A gente não vai ter, por exemplo, no expressionismo, como que eu posso dizer, alguém que vai sentar para ser pintado, sabe? Ou alguém que vai servir como modelo para uma escultura, não. Aqui o expressionismo ele sempre vai retratar momentos em que o sentimento está em seu ápice. Então, momentos de muita dor, momentos de muita angústia, momentos de muito medo. E essa é uma característica marcante, né, do expressionismo. Técnica bruta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, né? Isso é o vigor. E valorização de temas sombrios e trágicos, né? Então, aqui a gente vai ter a retratação da morte, da fome, do abandono, da depressão. Sempre temas que remetem a um certo pessimismo. Dificilmente a gente vai ter um expressionismo voltado, né, para alegria, voltado para sentimentos bons. São sempre, na maioria das vezes, né, não vou dizer todos, mas na maioria das vezes, as obras expressionistas elas se voltam a um viés meio pessimista. E aqui eu separei, né, alguns principais artistas, né, se vocês quiserem entender um pouco. Edvard Munch, Cândido Portinari, Anita Malfatti e Diego Rivera. Vanguardas europeias. Cubismo. Agora vamos falar um pouco sobre cubismo. Opa. O cubismo ele surgiu no começo do século XX e esse foi o movimento em que foram valorizadas as formas puras das obras, em contraponto ao modelo estético acadêmico, no qual era pregada a perfeição na retratação das formas. Dentro dessa vanguarda, temos a divisão do cubismo analítico, na qual as formas foram desconstruídas em linhas e figuras puras e irreconhecíveis, e em sintético, em que essas linhas e figuras juntas formam imagens que remetem a algum objeto reconhecível. Então aqui a gente vai ter
Enquanto aqui a gente teve um viés um pouco mais contextual, né? Aqui a gente vai ter uma vanguarda ligada à estética, né? Então aqui eles negam os padrões estéticos ligados à academia, e buscam, né, retratar formas, figuras, e tudo mais por meio, né, de figuras geométricas, né? Ou seja, quando eu for, né, desenhar a minha escrivaninha, eu não vou pensar em cada nuance da minha escrivaninha. Eu vou fazer figuras geométricas ali que juntas vão remeter à minha escrivaninha, né? Então é uma é uma arte que busca, né, antes de tudo, é, tentar retratar uma um, uma figura, né, ou tentar retratar um retrato, uma pintura, através de pequenas partes que juntas formam um todo, né? Então é muito importante a gente entender isso. Por exemplo, aqui existem várias figuras, né? Que esse é o quadro de Guernica. Aqui a gente vai ter várias figuras, várias imagens, né? Que podem sozinhas serem consideradas puras, mas que juntas remetem a um quadro, a um episódio muito trágico da história da Espanha, né? Então é muito importante a gente entender isso. Aqui os principais nomes: Pablo Picasso, Paul Cézanne, Tarsila do Amaral e Rego Monteiro. Aqui no próximo slide eu trouxe, né, diferentes exemplos de cubismo. Na tela esquerda de vocês é, a gente vai ter o cubismo analítico, né, que é a decomposição da figura. E na parte esquerda a gente vai ter o cubismo sintético, que é a junção dessas figuras para formar um objeto reconhecível, que no caso aqui é uma guitarra. Então, o que a gente consegue perceber aqui, principalmente em relação ao cubismo analítico? Na verdade, o que tem assim tão de diferente, de tão que dá certo reconhecimento ao cubismo analítico? Então, o cubismo analítico ele é a decomposição, né, de figuras a decomposição de imagens em figuras puras, né, em linhas de figuras puras. E aqui a gente pode entender que o cubismo analítico ele possui uma capacidade muito grande de estimular, de incitar a interpretação, né, de quem está visualizando a obra, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver um aqui, por exemplo, só a título de exemplo, no cubismo analítico eu consigo ver um cavalo, né? Eu consigo ver uma porta, consigo ver uma ponte. Então, assim, é uma coisa é uma coisa assim muito interessante dentro do cubismo analítico, essa interpretação que ele consegue nos excitar, nos causar, né? Então, vamos lá. Futurismo. Futurismo ele foi uma vanguarda que se estabeleceu como um movimento de negação do passado e de exaltação do futuro e de tudo que remete ao avanço tecnológico e industrial do começo do século XX. Ele teve como marco o início do manifesto, marco de início, o Manifesto Futurista, publicado em 1909. Aí o slide a seguir tem um trecho desse manifesto, né? Então aqui a gente vai ter sempre a presença, né, do futurismo, do progresso, né? Eles são progressistas, mas eles não são progressistas no ponto de vista que nós temos hoje, né?
O progressismo dele está muito mais voltado a um viés tecnológico, né, do que propriamente de um viés social. Tanto que o futurismo ele serviu como arte vitrine do fascismo. O fascismo foi um dos movimentos mais conservadores que a gente teve na história. Então sempre é bom a gente lembrar disso. Como principais características, nós temos a valorização da velocidade e do dinamismo, né, do movimento, a exaltação da tecnologia, a ligação ideológica com o fascismo, como eu falei anteriormente, ruptura com o passado, né, não propriamente com o passado do ponto de vista social, mas sim do ponto de vista tecnológico, utilização da publicidade, tipografias e tendência a justificar a violência através do militarismo. Então, aqui a gente vai ter que, ou assim, explorando um pouco mais esses dois últimos pontos, a gente vai ter que o futurismo ele possui duas principais características, né? Ele possui a característica de usar muito essa questão, não essa questão, mas usar muito verbos imperativos, né? Usar orações imperativas, termos imperativos, como se ele estivesse tentando chamar a população a algum tipo de luta, algum tipo de negação do passado. E aqui a gente vai ter, né, a exaltação muito grande, muito marcada do militarismo. Por quê? O futurismo ele surgiu um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E vocês muito provavelmente já aprenderam história que um pouco antes do um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a gente a gente teve na Europa um fenômeno denominado corrida armamentista, que foi um desenvolvimento muito grande, muito forte da indústria bélica para justamente, né, para justamente preparar aquelas nações para a guerra que estava por vir, né? A guerra ela já estava meio que marcada, ela já era um fato iminente. Então a gente tinha, né, essa esse esse avanço bélico, né, muito bem marcado. E isso fez com que isso fazia com que os futuristas eles voltassem os seus olhos muito à indústria militar, né? E vissem, né, no militarismo, na indústria militar, na indústria bélica, algo muito, uma vitrine, né, para o avanço tecnológico proposto pelo futurismo. Então por isso que a gente tem, né, essa exaltação do militarismo, exaltação da violência até, né? Então, principais artistas a gente tem aqui. Ele foi um movimento aqui que foi muito restrito à Itália, né? Então aqui a gente tem poucos representantes fora da Itália. E aqui como principais artistas a gente tem o Filippo Marinetti, que foi o autor do Manifesto Futurista, Giacomo Balla e Enrico Prampolini. Aí aqui o Manifesto Futurista, né? Se vocês quiserem pausar para ler, se vocês quiserem tirar um print, fiquem à vontade. E aqui o Dadaísmo, né? O Dadaísmo ele surgiu poucos anos após o fim da Primeira Guerra Mundial. E ele foi um movimento essencialmente marcado pelo caos e pela randomização. Seu nome Dada surgiu a partir de um sorteio de palavras picotadas de uma revista. E exprime muito bem a proposta do movimento, não ter sentido. Então aqui a gente tem que entender, né, um pouquinho sobre o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito assim sem precedentes. Muitas pessoas morreram na casa dos milhões. Isso foi algo assim que nunca havia acontecido em nenhum confronto
bélico de grandes proporções. E quando ela acabou, a humanidade ela se viu numa descrença muito grande, né? Principalmente o meio artístico, porque a arte ali naquele contexto ela já não valia mais nada, né? O povo não tinha mais a sensibilidade, não tinha mais a, o tato, né? Para apreciar a arte do jeito que ela deveria ser apreciada. Isso começou a afetar muitos artistas que acabaram se vendo, né, no impulso de negar a arte. Então aqui o dadaísmo, assim como o futurismo, ele também é um movimento de negação. Mas aqui ele é um movimento de negação da arte como proposta, de negação da arte como estética, da negação da arte como contexto. Então, então aqui eles vão transformar o randômico, né, o aleatório, o caótico, em arte. É justamente, né, essa principal proposta do dadaísmo, não ter sentido, não ter bom senso, não ter lógica. Então aqui principais características, né, nós temos o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos. Espírito vanguardista e de protesto, aqui a gente vai ter um avanço, né, muito grande da arte em relação ao social, né? Que eles vão saber muito bem como realizar, né, esses protestos. Aqui a gente vai ter a espontaneidade, a improvisação e a irreverência artística. O anarquismo e o niilismo, então aqui eles não aceitam nenhum tipo de autoridade e não aceitam nenhum tipo de sentido a ser dado para a arte. A busca do caos e da desordem, o teor ilógico e racional, a aversão à guerra e aos valores burgueses. Então aqui, ao contrário do futurismo, os dadaístas eles são essencialmente pacifistas, né? Então eles são contrários a esse impulso bélico que havia na época, e rejeição ao nacionalismo e ao materialismo. Né? Então, principais autores nós temos o Tristan Tzara, Hugo Bell e Jean Apo. Esse movimento ele não teve tanta repercussão no Brasil, né? Ele teve pouquíssimo, eu acho que é o que menos teve. Ele esteve mais restrito, né, mesmo na Europa. Surrealismo, né? Aqui então vamos falar um pouco sobre o surrealismo. Surgido como braço do dadaísmo, o surrealismo busca explorar os limites da lógica através de obras que retratam paradoxos e sonhos, elementos que juntos formam figuras e situações ilógicas. Além disso, a valorização do ilógico como a válvula para o inconsciente também é algo a ser notado. Então aqui a gente trabalha muito a questão da plastificação da lógica, da plastificação do raciocínio, né? Então aqui ele trabalha muito, né, imagens que nós conseguimos visualizar apenas nos nossos sonhos, certo? E isso é uma característica muito marcante entre o dadaísmo e o surrealismo. Por quê? O dadaísmo ele é um movimento de negação da lógica. Então o dadaísmo ele simplesmente, na verdade, não tem lógica, né? Então ele chega e, por exemplo, o Marcel Duchamp, por exemplo, ele possui, peraí, perdão, ele possui uma obra denominada O Mundo. O Mundo é uma roda de bicicleta, né? É uma escultura que simplesmente é uma roda de bicicleta. Então, para os dadaístas, não
não é necessário termos lógica, né? O que é necessário para a gente é simplesmente o caos, o aleatório. Já o surrealismo ele trabalha com essa plastificação de lógica. Então ele explora a lógica para formar uma imagem ilógica. Então dentro do ilogismo, do surrealismo, há uma lógica, entendeu? Já dentro do ilogismo, do dadaísmo, a gente não tem lógica nenhuma. Então, principais características nós temos o pensamento livre, a expressividade espontânea, a influência das teorias da psicanálise, ou seja, a influência de coisas que remetem a um sonho, ao subconsciente, ao inconsciente, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e valorização aqui do inconsciente, né? Principais artistas: Salvador Dalí, René Magritte e André Breton. Além desses três, né, a gente vai ter como um grande expoente do surrealismo a Frida Kahlo. Né? Eu esqueci de colocar aqui, mas a Frida Kahlo ela é também uma surrealista. Então, fauvismo, né? Fauvismo ele é talvez a arte que mais teve repercussões aqui dentro do Brasil, né? Por meio de Anitta Malfatti, de Tarsila do Amaral. Então vamos lá. Movimento essencialmente estético, né? Ou seja, assim como o cubismo, ele teve uma origem paralela ao cubismo e a sua valorização se deu em relação às cores, uma vez que os fauvistas eles prezavam pela utilização de cores puras. Além disso, a retratação de pessoas em seu aspecto mais primitivo é algo a ser citado. Então aqui os fauvistas eles têm como principal característica esse caráter marcante, primitivo, né, do uso das cores. O idealizador desse movimento, chamado Henri Matisse, ele dizia que a arte deveria ser feita por fauves, né? O que são fauves? São feras, e daí o nome fauvismo. Então aqui ele propõe, né, uma simplificação do artista na hora de representar sua obra. E essa simplificação ela se dá a partir das cores. Então, quando a gente vê uma obra fauvista, a gente a gente vê, por exemplo, que a obra ela não vai ter em nenhum momento, né? Ela não vai ter em nenhum momento a mistura de cores, né? E a gente também não vai ter cores neutras, são sempre cores muito vivas. Então aqui a gente vai ter sempre, né, uma obra muito marcante visualmente. E além disso, ele sofre também uma certa influência do expressionismo a partir do momento em que ele retrata, quando ele vai retratar seres humanos em seu aspecto mais, eu não digo primitivo, mas em seu aspecto mais cotidiano, sabe? Então aqui ele consegue expressar ele consegue expressar muito bem como posso dizer, sentimentos um pouco mais neutros, difíceis, né, serem expressados por outras escolas, como por exemplo o tédio, o nojo, a indiferença. Então, assim, sentimentos que são um pouco mais sutis são muito bem expressos pelo fauvismo. Então, aqui, principais características: utilização de cores puras, emprego arbitrário da cor. Então, aqui, por exemplo, ele usa a cor onde ele quiser. Né? Então, se ele quiser representar um homem, ele pode fazer um homem com pele verde, cabelo vermelho e é isso, né? Simplificação das formas, não compromisso com a representação fiel da realidade, isso é muito importante. Influência da arte primitivista, influência da arte pós-impressionista, né? Então,
Aqui, o fauvismo e o expressionismo são como se fossem irmãos, né? São como se fossem os dois filhos de Van Gogh. Enquanto o expressionismo ele herdou o sentimento, o vigor, sei lá, a angústia, né, de Van Gogh, o fauvismo ele herdou muito bem a estética dele, né? Ele não só herdou, como ele desenvolveu, ele levou essa estética para outros patamares. Então, como principais artistas, nós temos o Henri Matisse, o Paul Cézanne e o Georges Beck. Então é isso, pessoal. Nossa aula foi isso. Eu vou mandar, né? Amanhã eu irei mandar uma lista de exercícios para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade. E tchau, tchau.